independente, autônomo, né? Isso é bom para a gente. O Poder Judiciário tem autonomia. O Poder Judiciário tem autonomia administrativa, tem autonomia financeira. E o Poder Judiciário tem uma coisa chamada iniciativa legislativa. O que isso quer dizer? Que o Poder Judiciário não precisa de outro poder para encaminhar ao Poder Legislativo os seus projetos de lei. Ele pode diretamente encaminhá-los ao Poder Legislativo. Isso é chamada iniciativa legislativa. É a capacidade que o Poder Judiciário tem para encaminhar os seus projetos de lei ao Poder Legislativo sem intermediário. Quer ver? Ó, PGE não tem. Tá? Se você está estudando para a Procuradoria-Geral do Estado ao mesmo tempo que está estudando para o TJ, você vai perceber que lá na lei orgânica da PGE não tem assim, ó, cabe ao Procurador-Geral do Estado propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos seus cargos e a fixação e o reajuste dos seus vencimentos. Não tem. Porque o PGE não pode encaminhar diretamente ao Poder Legislativo os seus projetos de lei. Quem é a ponte? Quem é a ponte da PGE? O governador. A PGE tem que propor ao governador que tem a iniciativa legislativa, que vai encaminhar ao Poder Legislativo respectivo. TJ não tem isso. TJ não tem esse intermediário. Poder Judiciário não tem esse intermediário, a não ser que ele seja um TR, a não ser que ele seja um Tribunal Regional Federal, um Tribunal Regional do Trabalho ou um Tribunal Regional Eleitoral. Os tribunais regionais não têm iniciativa legislativa. Eles precisam dos seus superiores para chegarem ao Legislativo. Tribunal de Justiça dos Estados não precisa. Certo? Por que não precisa? Ora, porque está aqui. Está aí, ó. É a autonomia dada aos tribunais de justiça. Compete privativamente aos tribunais de justiça. Eu só me preocupei aqui com o Tribunal de Justiça, porque é isso que nos interessa. Óbvio que ali naquele artigo havia também o Supremo e os superiores. Tribunais regionais não estão ali. Então, compete privativamente aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo. Então, se a gente pegar esse texto constitucional e trouxer para dentro do Estado do Rio de Janeiro, a gente pode ler assim, ó. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro propor a quem? A Assembleia Legislativa, ó, meu exemplo, hein? Propor à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, observado o disposto no artigo 169, que é o limite de gastos previsto na Constituição, o que ele pode encaminhar ao Poder Legislativo respectivo? A alteração da organização e da divisão judiciárias. Tá? Então, todas as vezes que o Tribunal de Justiça quiser alterar essa estrutura que nós vamos estudar, ele não precisa da participação do Executivo. Ele elabora um texto, que será o seu projeto de lei, encaminha diretamente ao Poder Legislativo. Se o Legislativo aprovar, segue ao Executivo que sanciona, ponto final. Foi exatamente isso que ele fez em 2015. Um projeto de lei de organização e divisão judiciárias, Legislativo aprovou, governador sancionou e hoje nós temos a Lei 6956 de 2015. Certo? Lei de iniciativa do próprio Tribunal de Justiça. Artigo 125 da Constituição da República. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Pergunto para você, se você souber, por que ela só fala os estados?
os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Lembre quando a gente estudou todo o poder judiciário, naquela parte que eu falei que ficava para a gente, não estava ali? Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, juízes dos Estados e do Distrito Federal. Por que aqui a Constituição não fala do DF? Porque o organizar e manter o poder judiciário do DF cabe à União. Entenderam? Cabe o DF a organização e a manutenção do poder judiciário do Distrito Federal não cabe ao Distrito Federal, cabe à União. Mas o organizar e manter o poder judiciário do Estado cabe ao próprio Estado. Você entendeu? Cabe aos estados organizar a sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Cabe ao próprio Estado. É a autonomia que foi dada ao Estado. O DF não tem essa autonomia. Quem organiza e mantém o poder judiciário do Distrito Federal é a União. É a União. Então, aqui não. Aqui é o próprio Estado. Artigo 125, parágrafo 1º, que as bancas amam perguntar em prova. Tudo bem? A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado. Olha lá, a competência do Tribunal de Justiça será definida na Constituição do Estado. Isso já foi questão de prova. A banca já perguntou para você se a competência dos tribunais de justiça estaduais está na Constituição da República. Está na Constituição de cada Estado. Olha só, a Constituição, ela não quis detalhar essa competência. Se você for para a Constituição, você vai ver que ela trabalha a competência do STF, a competência do STJ, a competência da Justiça Federal, alguma competência da Justiça Eleitoral, alguma competência da Justiça Trabalhista, mas ela não traz a competência da Justiça Estadual. A competência desse tribunal, do Tribunal de Justiça, não está na Constituição da República, está na Constituição de cada Estado. A Constituição até fala sobre alguns órgãos e competências estaduais, mas em relação ao Tribunal de Justiça, se você quiser saber a competência, você tem que ir na Constituição do Estado do Rio de